Fala galera, aqui é Ricardo Ventura, psicanalista e criador do protocolo da linguagem silenciosa. E você está no Não Minta Pra Mim, o canal que tem maior índice de acerto e análise. Sim! E se você quer aprender o que eu faço, é muito importante e simples também. Por quê? Hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente importante, extremamente delicado, que é o... Eu já fiz, inclusive, várias lives com o Dr. Sadi, que é psiquiatra. Já fiz também com o Dr. Antônio Geraldo, que é presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria. Falamos sobre esse assunto especificamente algumas vezes e a importância da linguagem silenciosa para que você perceba esses detalhes, estes flertes, muitas vezes, que a pessoa tem na sua narrativa, no seu comportamento com pensamentos. E eu fiquei realmente assustado quando eu vi esse vídeo que o Tirulipa postou. Parece que foi o Tirulipa que postou, eu não sei se foi depois, eu creio que foi depois dos acontecidos. Acho que talvez ele quis mostrar aquilo, ou ele gravou, alguém gravou. Eu não sei exatamente se alguém teve contato com esse vídeo antes dos fatos, mas ali ele falou uma frase que o Dr. Sadi repetiu algumas vezes nos nossos bate-papos, que às vezes a pessoa diz assim: eu tenho vontade de dormir e não acordar mais. Não é somente isso, e não é porque também se a pessoa disser isso, ela está com pensamentos suicidas, mas é uma bandeira vermelha que se acende. Então, como é que eu faço para aprender a linguagem silenciosa? Eu vou ficar mais apto a perceber coisas que as pessoas não estão percebendo? Sim. Por isso que eu te convido para você participar do 3º Congresso Internacional da Linguagem Silenciosa, que acontece no dia 2 de dezembro, não só comigo, com outros especialistas de várias partes do mundo, alguns presencialmente, outros de forma online com material exclusivo, e você vai aprender tudo aquilo que é necessário para você criar pelo menos a base da linguagem silenciosa. Um dia inteiro com a gente aqui presencialmente em São Paulo. Para você saber mais, considere visitar nãomintapramim.com.br/evento. Mesmo que você ainda não tenha certeza se você vai poder vir ou não, visita, e aí você vai saber tudo o que vai acontecer neste dia intenso de aprendizado, emoções, diversão, e também você vai sair com uma competência muito importante para perceber justamente não só quem mente para você, quem quer te enganar, quem quer te trair, mas você pode ser uma pessoa que vai ajudar, porque às vezes a mentira, quando a pessoa está dizendo tá tudo bem, tá tudo legal, é um grande pedido de ajuda. Esse garoto talvez pode ter pedido essa ajuda várias vezes e as pessoas não souberam interpretar, não souberam perceber o quanto que ele precisava de ajuda. E fique até o final, porque a gente, além das conclusões da análise, você também vai ter as conclusões de vida. Talvez você possa ser um catalisador, seja aquela pessoa que vai transformar a vida de alguém, porque você pode saber o caminho, como começar a ajudar uma pessoa que não está bem, talvez não necessariamente com pensamentos suicidas, mas não está bem, está em depressão. Não é toda pessoa em depressão que vai ser um suicida, e também não é todo suicida que tem um transtorno mental. Às vezes é um acontecimento, às vezes é um momento da vida, às vezes é a metanoia. Eu vou falar sobre tudo isso nesse vídeo aqui. E se é você que está tendo esses pensamentos, eu também vou dar algumas dicas para que você saia dessa situação, para que você realmente tenha uma outra visão daquilo que está acontecendo com você. E eu vou falar com uma certa propriedade. Então, fiquem até o final, que vai ser muito importante. Agora sim, beba água, beba muita água. E taca-lhe play. Chegando aqui, pessoal, lembre-se, se você quer receber esse tipo de material, é muito importante você seguir os 4 passos. E quais são eles? Então, antes de começar, faça isso agora. Primeiro, perceba se você está inscrito no canal. Muitas vezes, por falta de atividade, o YouTube tira a tua inscrição. Já recebi muitas mensagens de pessoas que disseram: olha, eu era inscrito, agora não estou mais. Então, perceba se você está inscrito no canal. Depois, habilite as notificações e apertar o sininho. Antigamente, somente isso habilitava você de receber as notificações dos vídeos mais novos. Só que depois de 1,5 milhões de pessoas seguindo, o YouTube não vai mandar para todo mundo. Você precisa se engajar no canal. O que eu tenho que fazer então, Ricardo? Dar like nesse vídeo e todos que você assistir aqui no canal, e também comentar alguma coisa. Nem que seja um emoji, nem que seja poucas palavras, ou se você quiser compartilhar alguma coisa sua, você quer corroborar com esse vídeo aqui,
aqui, show de bola. Você pode fazer a diferença na vida de alguém. Então, para quem é fora do Brasil ou não está sabendo do que está acontecendo, deixa eu fazer um prólogo rápido da vida de Rodrigo Amendoim. É assim que ele se apresentava. Por quê? Ele é um jovem de 24 anos, ele praticamente estourou em 21, ele é de Salvador, ele é baiano, e ele é um cara como muitos, mas muitos jovens no Brasil, que ralam, que vão pra rua, vão batalhar a sua grana, vão batalhar o seu ganha-pão, e que muitas vezes tem um cenário de violência na infância, trabalho e tudo mais. Isso não desmerece ninguém, pelo contrário, a gente tem assim exemplos assim a centenas, às milhares, até os milhões de pessoas que superaram a pobreza, superaram a violência e conseguiram se transformar apesar das adversidades, né? Apesar de tudo estar contra, foram lá e continuaram e resolveram. Ele foi um desses casos, ele conseguiu aí a sua talvez liberdade financeira, mas ele não conseguiu a sua liberdade psíquica. Então tome cuidado, esse é o primeiro toque que eu vou te dar. Não necessariamente as duas andam juntas, não necessariamente. Não é porque você tem uma liberdade financeira que você não terá nenhum problema, que você não terá questão nenhuma para resolver na sua mente, na sua vida, questões de vida. Uma coisa não anula outras coisas. Você tem pessoas que são pobres e são bem resolvidas, pessoas que são pobres e mal resolvidas, pessoas que são ricas e são muito bem resolvidas e pessoas que são ricas e não são bem resolvidas. Ou seja, a doença mental, o transtorno mental, os questionamentos da vida, a depressão, não escolhe cor, sexo, ideologia, classe social, absolutamente nada. Ela ataca a mente. Ela não escolhe se você é branco, se você é preto, se você é gay, se você é hétero, se você é cis, se você é trans, se é homem, mulher, enfim, jovem, velho, não importa. Ela entra e não escolhe pelas características, e sim por aquilo que a gente vai construindo na nossa mente em relação às coisas que nos afetam. E ele tinha esse apelido porque ele vendia amendoim, vendia gelinho, em alguns lugares tem outros nomes, sabe? Aquele gelinho, geladinho, aqueles negocinhos, né? O chup-chup, muitas vezes o pessoal... Tem outros, acho que lá é dandan, dum-dum, sei lá, alguma dindim, alguma coisa, acho que é dindim. Lá na Bahia acho que é dindim. Enfim, até que ele faz um vídeo dizendo, olha, quero avisar o seguinte, para quem me deve me pagar, porque eu só vou conseguir pagar quem me deve assim que eu receber de quem está me devendo, então não vou ficar cobrando, eu vou cobrar aqui todo mundo de uma vez só, para que você me deva, para que você me pague. Quem me deve, procura me pagar, que eu estou precisando do meu dinheiro para eu poder pagar quem eu devo. E aí ficou engraçado, caiu no gosto da galera, ele aproveitou e aí ele explodiu no TikTok, no Instagram, principalmente no Instagram, fazendo vídeos curtos, vídeos engraçados, vídeos comportamentais, sketches, falando da vida dele, falando da transformação, falando de tudo. E aí a gente vai ter alguns pontos também que vão ser importantes falar depois da análise do vídeo. Então, esse prólogo é extremamente necessário. Então, você que gosta de pular para frente, depois você acaba não pegando toda a estrutura, todo o conteúdo, você que vive de tweet, você que vive só de clickbait, acredite se quiser, esse vídeo é um vídeo que a gente tem que assistir até mais de uma vez, para pegar todas as nuances que muitas vezes a gente pode estar passando, o outro pode estar passando, e são coisas bem minuciosas, são bem, às vezes, disfarçadas de um comportamento tradicional, normal, que a gente não percebe no dia a dia. Então fica a dica, se eu fosse você, assistir esse vídeo até mais de uma vez para você pegar tudo aquilo que eu vou passar aqui, beleza? Vamos lá. E outra coisa também, com total condolências à família, aos amigos, todas as pessoas envolvidas nesse caso, que tenham paz no coração, respostas, talvez nós não teremos todas elas, mas que Deus conforte cada um que hoje sente saudades ou tristeza pela partida do Rodrigo Amendoim, beleza? Vamos lá? Vamos fazer a análise. Então aqui parece que foi o Tiro Lipa que postou isso depois, me parece que foi depois, me corrijam se eu estiver errado, mas me parece que ele postou isso depois dos fatos. Então eu não sei quem captou essa imagem, era um tremendo desabafo. Você percebe tristeza genuína, você percebe inclusive essa proteção aqui, né? Ele colocando o travesseiro aqui, parece que ele está numa praia e tal. Vamos lá, atenção. Mas parece que as pessoas só entendem como se eu estivesse reclamando, e às vezes eu não tô reclamando, eu só quero que a pessoa entenda que eu não tô bem, mano, porque não vamos lá. Véio. Aqui você vê que, a princípio, ele já diz o quê? Que às vezes ele talvez dê uma resposta para alguém, talvez ele tivesse haters, talvez... A gente sabe que a gente não agrada a todo mundo, e isso é normal, é normal. Muitas vezes a pessoa fala assim, ai, Ricardo, deixando de seguir em 3, 2, 1, ou ai, não concordo com essa análise. Ai, a única análise que eu não concordo. Cara, a vida é assim.
E às vezes as pessoas elas não estão tendo a habilidade intelectual de perceber que nem tudo é um mar de flores. E outra, nem tudo é o que você concorda. A vida não é assim. Dentro de casa nós temos até familiares, até no núcleo mais duro ali da família ali, você tem pessoas que te entendem mais, outras te entendem menos, outras vão brigar com você, vão ralhar, depois em outro momento vão te acolher. Então essa cobrança que acontece no mundo digital, que é muito forte, é nitroglicerina, às vezes a pessoa não está preparada com isso. Você entendeu? Então, quando a pessoa fala assim, Ricardo, deixando de seguir, em 3, 2, 1, decepcionada, ela está falando mais dela para ela do que para mim mesmo. Porque eu falo, cara, essa pessoa ela é fragilizada emocionalmente, ela não consegue conviver com os opostos, ela não consegue conviver com aquilo que ela não entende, ou ela não acredita, ou ela não aceita. E às vezes por conta de uma análise, ou seja, ela gostou de 500, uma que ela não gostou, ela vai sair, por algum motivo. Você entendeu? Então você vê a fragilidade dessas pessoas. E a fragilidade de se colocar e querer atacar e querer ferir. E de fato, não me fere. Eu tenho compaixão, porque eu começo a olhar e perceber que como essas pessoas são fragilizadas, você entendeu? De não conseguir conviver com as suas dores. Elas precisam agredir o outro para se sentir um pouco menos doloridas. Presta atenção nisso. Elas precisam agredir os outros para se sentir menos doloridas. E a gente vê isso em muitos lugares. Em relacionamentos, em família, em negócio, nas empresas. Às vezes a pessoa ela tem tanta dor que ela precisa machucar o outro para se sentir menos dolorida. Vamos lá, vamos seguir aqui. Não adianta eu comprar isso aqui, não adianta eu ter comprado esse carro que é um sonho meu e é engraçado essa dualidade, né? Essa dicotomia entre grana e paz de espírito. Como eu falei, não é porque você tem grana, e muitas vezes coloca felicidade. Você vê, o cara era talvez de uma comunidade, o cara ou no mínimo com muito pouco recurso, diz ele que sofreu muito, falta de carinho. O amigo dele mesmo dizia que ele tinha uma falta de carinho absurda, ele não sabia abraçar, ele não sabia beijar, ele não sabia compartilhar amor com outro homem, que é uma coisa que eu acho muito interessante quando eu falo isso. A pessoa lembra primeiramente em um relacionamento homoafetivo. E não, é um relacionamento de pai para filho, de amigo com amigo, né? De filho para pai. As pessoas têm uma carência e um medo de ter um amor entre homens. E é engraçado que quando eu falo isso, muita gente já remete a sexo, a prazer entre homens, e não o amor entre homens. E ele não tinha. E isso causa um peso danado. Eu sempre falo, quantos homens que você conhece que nunca abraçaram e beijaram a face do próprio pai, que nunca abraçaram e falaram, pai, eu te amo. Quem aqui conhece? E aí você pergunta para a pessoa, por que você é assim? Ele não sabe. Porque aprendeu na tenridade que você não pode compactar, que você não pode compactuar um amor entre homens. E aí você vai tendo essas crenças, você vai tendo essas camadas de regras, de crenças. Né? O que são crenças? São regras que você vai acumulando na sua vida de forma muitas vezes inconsciente. E muitas vezes, pelo meio que você vive, você coloca a tua felicidade em coisas, como ele mesmo disse, né? No carro, na vibe, no lifestyle, né? Na corrente de ouro, no anel. Estão falando de mim, sou famoso, eu ganho para falar de produtos. Mas internamente ele estava destruído. Vamos lá. Ou não conseguiu acompanhar toda essa transformação. Vamos lá. E correndo, continuar em paz. Pessoas me perturbando, que eu não perturbo, mano. Eu não perturbo ninguém, mano. De novo, né? Não é possível. A cobrança, né? O quanto que as pessoas deviam cobrar, e principalmente os desconhecidos, é como eu falo, né? É a crueldade da pessoa. Ela não está bem, ela não está feliz, e ela quer compartilhar o sofrimento dela tentando fazer outras pessoas sofrerem, né? Fazer outras pessoas se sentirem mal. Se você não tem uma estrutura boa, se você não tem uma vivência, um amadurecimento, isso vai ferir. Eu vejo muitas pessoas, não são poucas não, que acabam tendo sucesso da noite para o dia e acabam não suportando o outro lado. Você recebe a sorte, mas não convive com o revés. E é o que estava acontecendo com ele. Na mesma potência de pessoas que amam ele, existem pessoas que odeiam ele. Na mesma potência que existem pessoas que gostam dele, existem pessoas que não gostam dele. Da mesma potência que existem pessoas que torcem e ficam felizes pela felicidade dele, é o que ele está relatando aqui. Existem pessoas que não ficam felizes e não querem vê-lo feliz. E ele diz, porra, eu não incomodo ninguém. Eu não quero puxar ninguém para baixo. Por que as pessoas fazem isso comigo? Essa é a realidade da rede social. Vamos lá.
viado. Eu fico feliz com a felicidade de todo mundo. Ninguém fica feliz com a minha felicidade. E todo dia é só contração, mano. Todo dia é uma parada diferente, velho. Todo dia. Chega um tempo que eu não tô... Olha que interessante isso. Você vê como ele estava chorando, ele estava com todas as expressões de tristeza genuína. E quando ele faz o todo dia, que está presente, está agora, está acontecendo, né? E é todo dia que eu... E ele muda até a tonalidade de voz, muda tudo e fala de algo muito sério. Então ele passa daquele momento de descontrole emocional para falar sério, cara. E olha o que ele fala sério. Tô mais aguentando, sinceramente, pra mim, eu tô vivendo assim, ó. Eu não tô mais aguentando. Olha a fisionomia dele, como muda completamente, né? Eu não tô aguentando mais. Pra mim, ó, deu. O que aconteceu, aconteceu. Tô vivendo assim, ó. Cara, muito, mas... muita linguagem silenciosa dizendo, tá perigoso, tá muito perigoso. Eu passei de um descontrole que todo mundo tem, de uma tristeza que todo mundo tem, de uma não aceitação, né, que as pessoas percebem não são aceitas por tudo que todo mundo tem, para essa mudança rápida. Isso é assustador. Vamos lá. Se acordar... Olha isso, se acordar, acordou. O Sadi me falou isso várias vezes. Doutor Antônio Geraldo também me falou várias vezes. Mas o primeiro que eu vi foi o Sadi. Toma cuidado quando as pessoas começam a verbalizar situações de eu quero sumir, eu quero morrer, eu quero dormir e não acordar mais. Até arrepia um negócio desse. Vamos lá. Todo dia. Chega um tempo que eu não tô mais aguentando. Sinceramente, pra mim, eu tô vivendo assim, ó. Sem acordar. Deixa eu ver de novo isso aqui. Eu tô mais aguentando. Sinceramente, pra mim, eu tô vivendo assim. Interessante que eu não estou mais aguentando, sufoco. Se acordar, acordou. Se não acordar, já foi. Olha a tonalidade de voz. Se acordar, acordou. Se não acordar, já foi. Cada vez ficando mais sério, mais denso, mais pesado. Tô cansado de ficar batalhando pelos meus próprios sonhos e as pessoas só tentando derrubar, sabe? E aí, de novo, vai cair na tristeza, porque daí ele lembra do que está acontecendo. Olhando até para o passado, olhando para o... né, para o visual aqui lembrado. Olha isso, ó. Olhando muito para o passado. Quando olha para o futuro, olha de forma triste. Na verdade mesmo, esse negócio de estraganho, se eu não tivesse filho, eu só tô aqui mesmo porque eu preciso dar comida ao meu filho. Senão eu já tinha decidido. largado isso já e saí sumindo por dentro. Sumido. E eu vi que da onde eu vim, o que eu consegui com o Instagram foi bom, mudou minha vida, foi massa. Aí cortaram, pena que não tem tudo. Mas ele ia falar alguma coisa, que talvez seja essa cobrança, né? Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. A depressão, ela tem um fundo, às vezes, genético. Então, ela pode ter um transtorno mental. O que é a depressão? É você não encontrar motivos para viver, basicamente isso. Você não ter motivos para acordar, não ter motivos para recomeçar, não ter motivos para iniciar, né? E tem fases, tem profundidades diferentes, ao ponto da pessoa estar muito triste e ao ponto da pessoa nem sair de casa, não querer ver a luz, não querer comer, higiene pessoal e buscar realmente até tirar a própria vida. Então você tem essa parte genética, você tem a parte de acontecimentos, às vezes momentos traumáticos, às vezes uma morte, às vezes uma decepção extremamente grande, onde te tira o chão e a pessoa começa a acreditar que o mundo é desse jeito, que todas as pessoas são iguais a essa pessoa que te trouxe um momento traumático, que não é uma verdade. É difícil você mudar um pensamento de uma depressão, mas é possível, sim, você enfrentar isso e lutar com isso. E acredite, a primeira pessoa tem que ser você. E as pessoas que estão em volta têm que começar a perceber que não é frescura, depressão não é frescura. Seja ela genética ou por um acontecimento externo. Às vezes a pessoa... Sim, tem pessoas que se utilizam disso para serem preguiçosas, para serem cuidadas, para serem vítimas,
para jogarem a culpa da vida delas na própria sua incapacidade de enfrentar, existe. Mas, na dúvida, é melhor acudir as duas, porque as duas estão precisando, uma de um acolhimento e a outra de um chacoalhão. Então, na dúvida, acolha as duas e vai percebendo o quanto que isso, de fato, é até pela narrativa. Quem começa muito a se colocar em uma situação de vítima não é depressão. Agora, naquele que começa a perceber que o mundo lhe faz algo sem causar mais esperança, eu acho que essa é a grande dicotomia de quem se coloca numa posição de vítima e quem se decepciona. Vê como as palavras são diferentes. Se decepciona com o mundo, se decepciona com a vida, se decepciona com as pessoas. Saca? Eu não posso fazer porque a vida é assim. E o outro, não, eu não posso fazer porque me colocaram aqui, porque eu estou aqui sem a minha própria escolha, saca? Mas na dúvida, acolha as duas e depois com o tempo você vai percebendo. Porque na realidade as pessoas não querem se... Elas querem acabar com aquele sofrimento. Simples assim. As pessoas, elas não dizem que querem, por objetivo principal, tirar a vida. As pessoas querem sair daquele problema. E às vezes a única saída, ela acredita que é tirar a própria vida. Que não é uma verdade. Não é uma verdade. É possível, sim, você questionar. Do mesmo jeito que você está questionando a sua felicidade, você pode questionar a sua infelicidade. Você pode questionar, do mesmo jeito que às vezes a gente questiona, que às vezes o destino me trouxe aqui numa situação de sofrimento, eu posso também questionar, dizendo, será que outras pessoas já passaram por isso que eu já passei? Será que outras pessoas já tiveram essas perdas que eu já tive? Será que outras pessoas tiveram essa família, ou esse passado, ou essa desilusão, e talvez até piores do que eu? Será que eu posso questionar o quanto que eu posso resolver alguma coisa em relação a isso? E não só questionar a felicidade, mas começar a questionar a tristeza. Esse é o início. Depois, você pode, então, falamos em dois pontos aqui, praticamente quase três. Genético, acontecimentos e questionamentos de vida. Eu me incluo, inclusive, nesse de questionamento de vida. Cara, eu questiono a morte desde os meus 5 anos de idade. A morte é algo que me persegue, bate na minha porta, muitas vezes pela manhã, muitas vezes na madrugada, e eu me coloco em alerta quando isso acontece. Porque se eu deixo ela me levar, eu vou para um lado de vida leva eu, deixa a vida me levar. E é engraçado que a gente se pega, muitas vezes, numa situação que o Jung chamava de metanoia, que é o quê? É quando você começa a perceber que você tem menos tempo de vida dos anos que você já viveu. Repito, é quando você começa a perceber que os anos que você tem para viver são menores do que os anos que você já viveu. E aí você fala, se eu já fiz tudo isso e não consegui atingir o que eu gostaria, agora vai ser muito mais difícil, porque eu tenho menos tempo de vida do que eu já vivi. Isso é praticamente a metanoia. É onde seus valores mudam, é onde a sua visão de mundo muda, e aí você pode ter uma mudança para melhor ou para pior, ou para cima ou para baixo. E basicamente todo mundo vai passar por um questionamento assim. Normalmente na meia-vida, né? Na metanoia. E aqueles que não passam, normalmente vão ter problemas lá na finitude, lá na frente. Porque é salutar você passar por essa catarse, por esse questionamento. Tanto é que muitos dos meus questionamentos, estudando filosofia, estudando os grandes pensadores, estudando os grandes psicólogos e principalmente os grandes filósofos, muitos questionamentos que eu tinha de vida, eu encontrei 500 anos antes de Cristo, ou seja, a galera há 2.500 anos atrás, há 3.000 anos atrás, tinha os mesmos questionamentos. Né? Você pega os epicuristas lá, tipo, o que é o prazer? O que é a vida de fato? Qual que é a vida plena? Né? Epicuro e os epicuristas, né? Epicuristas. Os estoicos também, o estoicismo, né, de você não controla o que a vida vai fazer com você, mas você controla o que você vai fazer com a vida. Isso era uma coisa que eu trazia, inclusive, comigo de uma maneira empírica. E quando eu vi aquilo, eu falei, cara, alguém já pensou isso há 2.500 anos atrás. Ou seja, isso é mais uma prova de que não importa a tecnologia que nós estejamos vivendo, nós somos os mesmos mentalmente. Os mesmos. Aquilo que são as grandes agruras de 3.000, 10.000 anos atrás, são as mesmas. O que muda é só o cenário. Mas a psique humana, ela tem esses confrontos. Quem aqui nunca teve esses confrontos de vida? Confrontos de o que é o prazer, o que é uma vida bem vivida, quais são as escolhas? Será que eu tive as melhores escolhas? Será que eu escolhi coisas que foram importantes? Será que escolheram coisas por mim? Estoicismo. O que eu faço com isso? Eu me amarguro com as escolhas que o mundo escolheu para mim? Ou eu convivo com isso e consigo pegar o melhor disso? São pensamentos, cara. E trazendo mais para cá, você vê Lord Byron,
você vê Schopenhauer, né? O sofrimento. E é uma coisa que eu falei numa live, né? A gente tem que parar de acreditar que a vida é só prazer, que a vida só é momentos bons. A cada escolha que você tiver, você vai ter uma renúncia. A cada prazer, você vai ter um dissabor. Não tem como desassociar. A vida são momentos bons e momentos ruins, muitas vezes ao mesmo tempo. E assim é o mesmo a gente perceber. A depressão é o quê? É só olhar os momentos ruins. Mas se a gente dá chance de ver os momentos bons, a gente vai ver que a gente tem vida. A nossa vida é melhor do que mais de 1 bilhão de pessoas. E mesmo essa 1 bilhão de pessoas que tem menos do que a gente, em algum momento ela pode olhar e falar, cara, mas eu tenho pelo menos isso, eu tenho aquilo. É um pensamento estoico? Pode ser. Mas talvez a vida é ter esse emaranhado de pensamentos do que todos esses grandes filósofos e pensadores já pensaram, e a gente continua também na nossa vida filosofando sobre a nossa própria vida, fazendo as perguntas que são importantes. E aí quando a gente volta para o Rodrigo, a gente vê que ele não tinha esse suporte ainda, e é natural, 24 anos, e o problema é esse, né? Quando você está sentado numa mesa onde você tem pessoas que são muito parecidas com você, é um perigo, porque todas as pessoas vão ter os mesmos valores, os mesmos princípios, e quando você tem uma dúvida, ninguém ali vai conseguir te ajudar. Por isso ser heterogêneo, por isso você ouvir sim pessoas diferentes, como essas pessoas pensam, quais são os problemas dessas pessoas, seja lá o que for, mas você compartilhar, você não precisa compactuar com os valores daquelas pessoas, mas você é importante. De novo, cara, se a mesa que você senta, você é o mais esperto, tomara que seja uma mesa de pôquer, porque se for na mesa da vida, é horrível você ser o mais esperto da mesa. Você precisa de alguém que seja mais esperto do que você, para te dar direcionamento, para te dar carinho, atenção, colo, para te dar bronca, e não alguém que só compactue com aquilo que você acredita nos seus valores e tudo mais. Saca? E a grande saída, agora o terceiro ponto aqui, é pedir ajuda. Se você, a gente está falando de ajudar e como a gente, né, pensa nisso, mas se você está nesse meio, primeiro, existem várias maneiras de você ajudar. Eu vou ofertar aquilo que eu conheço, que é a linguagem silenciosa. E o quanto que eu percebi que é importante através de todos os psiquiatras que eu já conversei, já troquei ideia, já fui em podcast, que já vieram nos meus, que já fizeram os lives, doutora Ana Beatriz, todos eles. O quanto que a linguagem silenciosa é importante na anamnese, é importante para você perceber o que acontece além do trivial. Eu vou falar da minha expertise, que é a linguagem silenciosa. Agora, se a gente está dentro do problema, a primeira coisa é, identificou que esse momentos tristes todo mundo vai ter. Momentos de tristeza, de desafio, de se sentir o cocô do cavalo do bandido, isso não é depressão, isso é vida. Isso é vida. Agora, se você está realmente numa depressão e não consegue sair dela, né? Você não consegue voltar para o topo e sempre está aqui por um período grande, né? E sempre, sem nenhum motivo para sorrir, sem nenhum motivo para acordar, aí você começa a falar, opa, preciso de ajuda, peça ajuda. Lembra que eu falei, qual é a pessoa mais centrada que tem perto de você? Vão pelo lado mais simples até o lado mais complexo. Qual que é a pessoa mais centrada? Fala, aquela pessoa é a mais centrada. Peça ajuda para esse seu amigo mais centrado. Peça ajuda para o CVV, né? Você consegue encontrar o número do CVV, o site, né? Que é o Centro de Valorização da Vida. Peça ajuda para o Centro de Valorização da Vida, é grátis. Às vezes na sua cidade tem um núcleo ali que tenha psicólogo gratuito. Às vezes tem muitas faculdades que atendem pro bono, ou seja, de graça ali, com seus psiquiatras e seus psicólogos. Uma outra situação é se ligar com Deus. Muita gente fala, mas tem muitas igrejas que é pior do que... Cara, mas na maioria delas é bom. Você nem precisa acreditar em Deus para que Ele acredite em você. Acredite, a palavra, ela transforma, a fé transforma. Mesmo que você não acredite, mesmo que você seja ateu, mesmo que você seja o cara mais doutrinado pela cientificidade, se você está nesse ponto, busque a religiosidade, o religar, seja qual denominação for. A única coisa que eu falo para você ter a peneira é, não venda a tua fé. Se alguém lhe cobrar alguma coisa, não é uma igreja boa. Não é uma igreja boa. Você tem que dar por opção, você tem que dar não numa troca, não como se fosse uma rifa, ou não num desafio. Você tem que dar se você sente que você fala, eu posso ajudar outras pessoas, porque eu já passei e esse dinheiro vai ser colocado por uma cesta básica, para uma obra, para uma expansão, para atingir mais pessoas. Mas quando você está fragilizado, você tem que receber. Receba! E não mercantilize a sua fé.
Eu acho que esse é um ponto. Porque tem muita gente que fala assim, não, mas a religião pode ser ruim e tal. Cara, existem psicólogos ruins, existem psiquiatras ruins, existem médicos ruins, existem cientistas ruins, existem policiais ruins, existem pastores e padres ruins. Então, se você pegar pela ruindade, ela tá dentro da tua casa, na tua família tem gente ruim. Dentro da nossa família tem gente ruim, quiçá no mundo. Então, eu acho que você tem que procurar ajuda. E se você tiver grana, vá atrás de um psicólogo, vá atrás de um psiquiatra, que muitas vezes, tendo ali um tratamento não só com remédios, né, alopatas ali, é importante você ter também um tratamento psicológico, psicomportamental, enfim, psicanálise. O que eu gosto muito, né, de você confrontar os seus medos, os seus dragões, mas vá atrás de uma saída, porque tem. É difícil. Você se confronta todos os dias, você vê que normalmente o suicídio ele acontece pela manhã, pelas segundas-feiras, perto de aniversário e perto do início do ano. Normalmente é sempre no início, já percebeu? É mais um ano de vida, é mais um ano no catálogo, né, no calendário, é mais um dia começando, é mais uma segunda-feira, é mais uma semana, então normalmente é nesses períodos. Então não deixe chegar num beco sem saída, né? Busque as alternativas, busque porque existe saída. E se você acreditar que esse vídeo pode ajudar alguém, compartilhe esse vídeo. E mais uma vez eu te digo, se você pode investir em você, e mais uma vez eu te digo, se você pode investir em você, eu vou compartilhar com você aquilo que eu entendo, aquilo que eu percebo, que é a linguagem silenciosa. Aqui na nossa pós agora vão ter vários mestres de psicologia, neurociência, antropologia, sociologia, filosofia, enfim, porque essa é a base do entendimento do ser humano. As pessoas ainda acham que a linguagem silenciosa é uma bruxaria, é um jogar moeda para cima, mas não é. É o entendimento do ser humano a partir da sua comunicação. E a comunicação diz demais, como a gente viu aqui. A comunicação diz demais sobre você. Então considere conhecer lá o nãomintapramim.com.br/evento, que é o nosso congresso que acontece uma única vez por ano. E é muito legal porque você tem um contato ao vivo comigo um dia inteiro. Beleza? Não minta pra mim, porque senão eu desculpo, pessoal. Até mais. Tchau, 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 tchau.